Olá pessoal, me chamo Lohane e na videoaula de hoje nós vamos saber um pouco sobre função do segundo grau. Como é um assunto bem extenso, eu vou abordar apenas alguns tópicos. Então, começando pela definição, depois o zero da função e a equação em si do segundo grau, o estudo do discriminante, o estudo dos gráficos e também máximo e mínimo e o vértice da parábola. Então, bora lá! Então, vamos começar definindo a função do segundo grau. Então, chama-se função quadrática ou função polinomial do segundo grau qualquer função f de reais em reais dada por uma lei de forma f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e a é diferente de zero. Sendo que também há outras formas de representar uma função quadrática. Uma dessas formas seria a forma fatorada, que seria então f de x é igual a vezes x menos x1 vezes x menos x2. Lembrando que o x1 e o x2 são as raízes da nossa função. E a outra forma seria a forma canônica, que seria f de x é igual a vezes x menos xv elevado ao quadrado mais yv, sendo xv e yv as coordenadas do vértice da parábola, que a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo. Vamos analisar aqui alguns exemplos de função quadrática. Então, letra A. f de x é igual a 2x elevado à segunda potência menos 4x mais 5, sendo, então vamos identificar o a, o b e o c. O a é o nosso coeficiente do quadrado da incógnita x, então nesse caso é o 2. O b é o coeficiente da incógnita x, então b vai ser igual a menos 4. E já o c é o nosso termo independente da incógnita, então nesse caso é o 5. Agora a letra b. G de x é igual a x ao quadrado menos 2x. Então, nesse caso, por mais que não apareça o nosso a, ele existe e está apenas escondido, não é? O x elevado ao quadrado, ele está multiplicando 1. Então, nesse caso, o a vai ser igual a 1. O nosso b é bem aparente, então o b é igual a menos 2 e o c não está aparecendo, não é? Mas ele então vai ser igual a 0. É bem importante que vocês saibam disso. Agora vamos praticar um pouquinho através de um exercício. Para que a função f de x igual a k menos 6 vezes x elevado ao quadrado mais kx mais 2 seja quadrática, o valor de k deve ser diferente de... Então, vocês lembram que eu falei lá no início que o a deve ser diferente de zero. Então, nesse caso, é só substituir o nosso a pelo nosso k menos 6. Então, k menos 6 deve ser diferente de zero. Então, passando o 6 para o outro lado, como ele está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando. Então, fica k diferente de 6. E esse é o nosso resultado. Agora, nós vamos para o nosso segundo tópico, que é saber o zero da função e a equação em si do segundo grau. Bom, chama-se zeros ou raízes da função polinomial do segundo grau f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, a diferente de zero, os números reais x, tais que f de x vai ser equivalente a zero. Então, as nossas raízes da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c são as soluções da equação do segundo grau. Então, a gente vai igualar a nossa equação a zero. Então, fica assim, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, nós podemos descobrir as nossas raízes ou os zeros através de uma fórmula chamada Bhaskara. Então, desse jeito, nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é a nossa equação. Então, x vai ser igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, tudo isso aqui dividido por 2a. Então, a gente tem que gravar essa fórmula para poder descobrir as raízes. Lembrando que também tem outras formas de se descobrir a raiz, como até mesmo pela soma e pelo produto, mas hoje nós vamos focar na fórmula de Bhaskara. Vamos determinar as raízes da função f de x igual a 2x ao quadrado menos 5x mais 2. Então, nós devemos descobrir o coeficiente a e o b e o termo independente c. Então, como eu já coloquei, o nosso a vai ser igual a 2, o b igual a menos 5 e o c igual a 2.
Tudo isso nós precisamos saber porque na fórmula de Bhaskara nós vamos utilizar. Então, agora é só substituir na nossa fórmula. Lembrando que a fórmula é dada por x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2a. Então, substituindo, ficaria assim. X é igual a menos 5. É muito importante que você coloque entre parênteses para poder não errar o sinal. Mais ou menos raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 2 vezes 2, dividido por 2 vezes 2. Então, resolvendo a primeira parte, nós temos x é igual a 5 mais ou menos raiz quadrada de 25 menos 16, dividido por 4. Então, fica 5 mais ou menos raiz quadrada de 9, dividido por 4. Então, raiz quadrada de 9 é 3, então fica 5 mais ou menos 3 dividido por 4. Aqui nós temos duas raízes, então a gente pode colocar 5 mais 3 ou 5 menos 3. Então, nós vamos dividir essas partes. Então, a nossa primeira raiz seria o x1. Então, ele vai ser igual a 5 mais 3 dividido para 4. Então, x1 é igual a 8 dividido para 4, dividindo, nosso x1 é igual a 2. Agora, a nossa segunda raiz é dada por 5 menos 3 dividido para 4. Então, x2 é igual a 2 dividido para 4. E se você simplificar essa fração por 2, fica 1 dividido por 2, não é? 1 meio. Então, as nossas raízes dessa função vai ser 2 e 1 meio. Agora, nós vamos fazer o estudo do discriminante. Então, na equação dada anteriormente, vocês viram que nós descobrimos duas raízes reais, mas vocês vão reparar que em algumas equações nós não temos isso. Então, bora lá. A quantidade de raízes reais de uma função quadrática ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero depende do valor obtido para o radicando b ao quadrado menos 4ac. Então, tudo aquilo que estava dentro da nossa raiz quadrada. E ela é representada por delta, que é uma letra grega, também chamada de discriminante. Assim, nós vamos ter três casos a considerar. Então, quando o nosso delta for maior do que zero, haverá duas raízes reais distintas, que foi o caso anterior. Então, ela é dada por x1, nossa primeira raiz, ela vai ser menos b mais raiz quadrada de delta, dividido por 2a, e nossa segunda raiz vai ser menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Agora, quando o delta for equivalente a zero, há duas raízes reais, porém são raízes iguais. Então, x1 vai ser igual a x2, que vai ser igual a menos b sobre 2a, já que nosso delta vai ser zero. Agora, o terceiro e último caso é quando o delta for menor do que zero. Nesse caso, não vai haver raiz real. Agora, nós vamos determinar o valor de m, de modo que a função f de x igual a mx ao quadrado menos 2m menos 1, x, mais m menos 2, admita um zero real duplo. Às vezes, a gente nem encontra na literatura mais esse termo, zero real duplo, mas é importante que você saiba que ele se trata de uma raiz apenas. Então, nossa função, nós teremos apenas uma raiz. E quando isso acontece? É quando o nosso delta ele é igual a zero. Então, sabendo que o delta é igual a zero, nós podemos substituir o delta pela nossa expressão b ao quadrado menos 4ac igual a zero. Então, é só a gente colocar essa função dentro da nossa expressão. Então, nós já sabemos o b, nós sabemos o a e nós sabemos o c. Então, fica assim. Abre colchetes, menos, abre parênteses, 2m menos 1, fecha parênteses, fecha colchetes, elevado ao quadrado. Menos 4 vezes m vezes, abre parênteses, m menos 2, fecha parênteses, igual a zero. É importante que você coloque sempre parênteses, colchetes, até mesmo chaves, se precisar, para que essa equação realmente dê certo, que você não se confunda na hora de elevar ao quadrado, na hora de você trocar um sinal pelo outro. Então, resolvendo essa equação, ficaria assim, 4m ao quadrado menos 4m mais 1, menos 4m ao quadrado mais 8m igual a zero. Então, a gente pode cortar o 4m ao quadrado menos 4m ao quadrado e fica, então, 4m mais 1 igual a zero. Nesse caso, a gente coloca para o outro lado o 1 e o 4. Então, nosso m ele vai ser igual a menos 1 quarto. Então, esse é o nosso valor de m da nossa função.
Agora nós vamos conferir como que ficariam os gráficos da função quadrática. Começando então dizendo que o gráfico da função quadrática é uma parábola. E essa parábola ela pode ter uma concavidade voltada para cima ou voltada para baixo. Então, ao construir o gráfico de uma função quadrática y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, notaremos sempre que então, se o a ele for maior do que zero, a parábola tem a concavidade voltada para cima, como no exemplo dado aqui. Agora, se o a ele for menor do que zero, a parábola terá uma concavidade voltada para baixo. Nós poderemos ter 6 tipos de gráficos na função quadrática. Então, vamos analisar a primeira, que seria o a maior que zero e o delta maior do que zero. Nesse caso, então, nós temos uma concavidade voltada para cima, já que o a é maior do que zero, e nós vamos dizer que os zeros da função quadrática são as abscissas dos pontos onde a parábola corta o eixo do x. Então, o delta maior do que zero, nós temos duas raízes, então vai estar cortando 2 vezes o eixo das abscissas. Já quando a for maior do que zero e delta é igual a zero, nós também temos uma concavidade voltada para cima, mas apenas uma raiz real. Agora, quando o nosso delta ele for menor do que zero e o a maior do que zero, concavidade voltada para cima, mas nós não temos raízes reais. Agora, quando o nosso gráfico ele tem um a menor do que zero e o delta maior do que zero, nós observamos uma concavidade voltada para baixo, mas com 2 raízes reais. Então, quando o a for menor do que zero e delta é igual a zero, nós temos concavidade voltada para baixo, mas apenas uma raiz real. E quando o a for menor do que zero e delta menor do que zero também, nós temos a concavidade voltada para baixo, mas sem raiz real. Agora nós vamos construir o gráfico da função y igual a menos x ao quadrado mais 1. Então, eu vou começar construindo uma tabela em que eu vou dar valores para o x e vou descobrir valores em y se eu substituir. Então, para o x, eu coloquei os números mais fáceis, do menos 3 ao 3. E desse jeito, agora eu vou traçar o nosso gráfico. Então, eu vou colocar o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas. E depois eu vou ficar substituindo o nosso x da nossa função. Então, começando lá pelo menos 3, eu descubro que o nosso y vai ser igual a menos 8. Então, já posso traçar um ponto aqui no nosso gráfico. Quando x for igual a menos 2, o y vai ser igual a menos 3. X igual a menos 1, y vai ser igual a 0. Quando x for igual a 0, o nosso y vai ser igual a 1. Quando x for igual a 1, o nosso y vai ser igual a 0. O x equivalente a 2, o y é igual a menos 3. E finalizando, então, com o x igual a 3, o y eu vou descobrir que vai ser igual a menos 8. Então, aqui eu coloquei os pontos que eu descobri. E agora é só traçar a nossa parábola. Então, traçando a parábola, nós descobrimos que ela tem uma concavidade voltada para baixo. Isso porque o nosso a ele vai ser igual a menos 1. Então, o a menor do que zero, concavidade voltada para baixo. Agora, nós vamos identificar quando os gráficos possuem máximo e mínimo e também o vértice da parábola. Bom, vamos analisar aqui o nosso primeiro gráfico, com concavidade voltada para baixo. Quando isso acontecer, nós podemos colocar, então, um ponto, que chamamos de vértice da parábola, esse ponto, que seria quando o gráfico de uma função de segundo grau ele vai mudar de sentido. Nosso ponto máximo, então, até haver essa mudança de sentido. Então, antes ele estava subindo, e depois ele vai descer nesse gráfico. Depois, tracejando essa linha e levando até o nosso eixo das abscissas, nós chegamos no valor xm, que nada mais é do que o nosso ponto de máximo. E agora, tracejando a linha até o nosso eixo das ordenadas, nós descobrimos o nosso ponto ym, que seria o valor máximo. E toda essa linha em vermelho seria a nossa imagem da função. Agora, vamos analisar o gráfico da função quando ela tem concavidade voltada para cima. Então, quando isso acontecer, primeiro a gente coloca o nosso ponto, nossa coordenada, o vértice da parábola em que vai estar mudando de sentido o nosso gráfico. Vamos então tracejar uma linha até o nosso eixo das abscissas. Nós vamos identificar o nosso xm, que vai ser o nosso ponto de mínimo. E já a nossa linha tracejada indo para o nosso eixo das ordenadas,
nós chegamos no nosso ym, que seria o valor mínimo. E já essa linha em vermelho seria a nossa imagem, a nossa função. Então, toda vez que a gente se deparar com uma concavidade voltada para cima, nós temos então pontos de mínimo e valor mínimo. Já quando a concavidade ela é voltada para baixo, nós temos valor máximo e ponto de máximo. E as coordenadas do vértice da parábola são dadas por V. Então, nosso x vai ser menos b sobre 2a e o nosso y é menos delta sobre 4a. Agora nós vamos praticar um pouco através desse exercício aqui. Dadas a função f de x igual a 3x elevado ao quadrado menos 4x mais 1, determine se ela possui ponto de máximo ou mínimo absoluto e as coordenadas desses pontos, então o nosso vértice da nossa parábola. Primeiramente, eu vou descobrir o nosso a. Sabendo que o a ele vai ser igual a 3, então maior do que zero, permite concluir então que nossa concavidade ela é voltada para cima, então vai apresentar um ponto de mínimo. Agora nós vamos descobrir as coordenadas desse ponto, começando então pelo nosso x. Então, xv ele é dado pela equação menos b sobre 2a. Então, x vai ser igual a menos 4 sobre 2 vezes 3. Então, x ele vai ser igual a 4 sobre 6. Então, nosso xv vai ser igual a 2 sobre 3. Agora, nós vamos descobrir a coordenada y. Então, yv vai ser igual a menos delta sobre 4a. Substituindo na nossa equação, nós temos menos 4 elevado à segunda potência, menos 4 vezes 3 vezes 1, sobre 4 vezes 3. Então, y vai ser igual a menos 16 menos 12 sobre 12. Então, y é igual a menos 4 sobre 12. E nós descobrimos que nosso yv vai ser igual a menos 1 sobre 3. Então, essas são as coordenadas. Então, dessa fórmula, o ponto de mínimo absoluto, que é o vértice da parábola, tem coordenadas v, 2 sobre 3 e menos 1 sobre 3. Então, o nosso x e o nosso y. Eu espero que tenha ficado claro para vocês a função do segundo grau. Qualquer coisa, vocês podem comentar aqui no vídeo também. E não esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Então, até a próxima!